total de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus passa de 1 milhão e o total de mortes de 53 mil. Pelo menos 187 países e territórios têm a doença. Só os Estados Unidos registram cerca de 245 mil casos. O presidente Donald Trump se nega a impor o confinamento ao país inteiro, apesar da recomendação dos cientistas que o assessoram, como o Dr. Anthony Fauci. A Espanha passa de 10 mil mortes, com recorde de 950 óbitos em 24 horas. Na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e no Reino Unido houve mais de 500 mortes num dia. Os Estados Unidos têm 10 milhões de desempregados em 2 semanas e a França 4 milhões. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ataca o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e diz ter um decreto pronto para reabrir o comércio se o povo exigir. Se fizer isso, a justiça deve derrubar a medida. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, defenderam o confinamento. Finalmente, o Diário Oficial da União publicou a lei garantindo uma ajuda mensal de R$ 600 por mês durante 3 meses para trabalhadores informais pobres sem renda fixa. O pagamento pode começar em 10 de abril. Ao todo, o mundo tem agora 1.015.667 casos e 53.199 mortes pelo coronavírus, uma letalidade de 5,24%. São 245.080 casos nos Estados Unidos, com pelo menos 6.075 mortes. Uma mortalidade de 2,48%, bem abaixo da Itália, que tem o maior número de mortes, 13.915, com 115.242 casos, uma letalidade de 12%. O maior crematório de Milão vai fechar durante 1 mês para queimar os corpos que já recebeu. Na Espanha, são 112.242 casos confirmados, 10.348 mortes, mortalidade de 9,22%. A França é o 4º país em número de mortes, 5.387 óbitos, em quase 60 mil casos, mortalidade de 9%. A Alemanha passou a China em número de casos, são quase 85 mil e 1.107 mortes, mortalidade de 1,3%. A China, cujas estatísticas estão sob suspeita, registra oficialmente 82.433 casos, 3.318 mortes, mortalidade de 4%. O Irã passou de 50 mil casos, tem 3.160 mortes, letalidade de 6,26%. No Brasil, são 8.044 casos, 324 mortes, letalidade de 4%. Mas o próprio ministro da Saúde admite que a realidade deve ser muito pior, porque o país tem feito poucos testes. Além da escassez de kits para exames, estão faltando equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros. O Ministério da Saúde afirmou hoje que o primeiro caso da Covid-19 aconteceu em janeiro e não em fevereiro, como se dizia até agora. A pandemia pode arrasar comunidades indígenas aqui e no resto do mundo. O ministro Mandetta recomendou às pessoas que façam máscaras caseiras para deixar as outras para os profissionais de saúde. No Equador, há cadáveres abandonados nas ruas por falta de condições das autoridades de recolher os mortos. No Peru, o presidente Martín Vizcarra baixou um decreto impondo um escalonamento para sair de casa. Os homens podem sair nas segundas, quartas e sextas-feiras para fazer compras só, e as mulheres nas terças, quintas-feiras e sábados. No domingo, todo mundo fica em casa. O Peru tem 1.414 casos, 55 mortes. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte autorizou a polícia a atirar em quem não respeitar o confinamento. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego dobrou de 3.300.000 para 6.600.000 em uma semana. Na França, 4 milhões de trabalhadores, o equivalente a 20% dos empregados do setor privado, perderam o emprego em 2 semanas. Na Espanha, a pandemia já fechou 834 mil postos de trabalho. A máfia estaria aproveitando a crise para comprar e se associar a empresas na Itália. O crime organizado trabalha com dinheiro vivo, tem dinheiro de sobra numa hora dessas. O barril de petróleo teve sua maior alta num dia de 25%, na expectativa de que a Arábia Saudita e a Rússia, as 2 maiores exportadoras mundiais,
cheguem a um acordo para reduzir a produção. O petróleo do tipo Brent do Mar do Norte, padrão da Bolsa de Mercadoria de Londres, vale agora 29 dólares e 30 centavos. Como quase não há procura, os analistas de mercado preveem que os preços voltem a cair. As bolsas de valores de Nova York e São Paulo fecharam em alta, 2,28% lá, 1,81% aqui. O dólar vale R$ 5,26 no câmbio oficial e o dólar turismo R$ 5,48. Para terminar, uma notícia que é de ontem, mas tem um sabor especial: o campeonato de Wimbledon, mais antigo, tradicional torneio de tênis do mundo, realizado desde 1877, foi cancelado neste ano, que só havia acontecido durante as duas grandes guerras mundiais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, muito obrigado.